Então essas as afirmativas, né? Então a infalibilidade, inerrância, interpretação das Escrituras Sagradas na qualidade de palavra inspirada de Deus, que dá testemunho oficial acerca de Jesus Cristo, podem ser adequadamente chamadas de infalíveis e inerrantes. Então, o que significa infalível? Significa a qualidade de não desorientar, nem ser desorientado, e dessa forma salvaguarda em termos categóricos a verdade que as Santas Escrituras são a regra e um guia certos, seguros e confiáveis em todas as questões. Semelhantemente, então, inerrante significa o quê? A qualidade de estar livre de toda falsidade ou engano e dessa forma salvaguarda a verdade que as Santas Escrituras são realmente verídicas e fidedignas em todas as suas afirmações. Deve-se tratar história como história na Bíblia. Deve-se tratar poesia como poesia. Deve-se tratar hipérbole e metáfora como hipérbole e metáfora. Generalização e aproximações como aquilo que são, e assim por diante. Também se deve observar diferenças de práticas literárias entre os períodos bíblicos e o nosso. Visto que, por exemplo, naqueles dias, narrativas são cronológicas e citações imprecisas eram habituais e aceitáveis, e não violavam quaisquer expectativas. Naquele tempo não tinha lá um computador, uma máquina para medir exatidão, né? Então isso não constitui erro o fato de ela existir. As Escrituras são inerrantes, não no sentido de serem totalmente precisas de acordo com os padrões atuais, mas no sentido de que validam as suas afirmações e atingem a medida de verdade que seus autores buscaram alcançar. A veracidade das Escrituras não é negada pela aparição no texto de irregularidades gramaticais ou ortográficas, de aparições fenomenológicas da natureza, de relatos de afirmações falsas, por exemplo, as mentiras de Satanás, ou as aparentes discrepâncias entre uma passagem e outra. Não é certo jogar os chamados fenômenos das Escrituras contra o ensino da Escritura sobre si mesmo. Não se deve ignorar aparentes incoerências. As soluções delas, onde se possa convincentemente alcançá-las, estimulará nossa fé. E onde, no momento, não houver uma solução convincente disponível, significativamente daremos honra a Deus, por confiar em sua garantia de que sua palavra é verdadeira, apesar das aparências, que muitas vezes parecem contrárias, né? E por manter a confiança de que um dia se verá que elas eram enganos. Na medida em que toda a Escritura é o produto de uma só mente, a mente divina, a interpretação tem de permanecer dentro dos limites da analogia das Escrituras e abster-se de hipóteses que visam corrigir uma passagem bíblica por meio de outra passagem, seja em nome da revelação progressiva ou do entendimento imperfeito por parte do escritor inspirado. Então, embora as Sagradas Escrituras em lugar algum estejam limitadas pela cultura, no sentimento de que seus ensinos carecem de validade universal, algumas vezes estão culturalmente condicionadas pelos hábitos e pelas ideias aceitas de um período em particular, de modo que a aplicação de seus princípios hoje em dia requer um tipo diferente de ação, por exemplo, na questão do corte de cabelo e do penteado das mulheres. Então são coisas de época e são coisas de culturas. Algumas vezes fala-se de costumes, mas o importante é que no seu contexto nós podemos aprender sobre a verdade de Deus, a posição de Deus sobre determinado assunto. Por exemplo, Deus quer que a mulher tenha uma roupa diferente da roupa do homem, para ser identificada como mulher e o homem ser identificado como homem. Por quê? Porque quando não se tem esse referencial, acaba se confundindo uma coisa com a outra. Então Deus não quer que o homem se vista como a mulher, não quer que a mulher se vista como homem. Deus quer que haja diferença, para não haver o que está havendo por aí. Falam tanto de unissex nas roupas, em tudo, que os homens já estão começando a se agradar dos homens e as mulheres se agradar das mulheres.
e isso traz o pecado. Então Deus quer que haja total separação. Homem é homem, mulher é mulher. Mulher se veste como mulher, homem se veste como homem. É isso que a Bíblia quer ensinar para nós, transmitir para nós. Dentro então de um ceticismo e crítica, desde a Renascença, desde o Iluminismo, tem se desenvolvido filosofia que envolve o ceticismo diante das crenças cristãs básicas. A fiel interpretação das Sagradas Escrituras torna-se então impossível para essas pessoas. Vamos ver aí dentro da transmissão e tradução. Uma vez que em nenhum lugar Deus prometeu uma transmissão da Bíblia inerrante, é necessário afirmar que somente o texto autográfico dos documentos originais foi inspirado e manteve aí a necessidade da crítica textual como meio de detectar quaisquer desvios que possam ter. Então é necessário afirmar que somente o texto autográfico dos documentos originais foi inspirado e manter então a necessidade de crítica textual como meio de detectar quaisquer desvios que possam ter se infiltrado aí nos textos durante o processo de sua transmissão. O veredito dessa ciência é, entretanto, que os textos hebraicos e gregos parecem estar surpreendentemente bem preservados, de modo que temos aí amplo apoio para afirmar, junto com a Confissão de Westminster, uma providência especial de Deus nessa questão, e em declarar que de modo algum a autoridade das Escrituras corre perigo, devido ao fato de que as cópias que possuímos não estão totalmente livres de erros. Semelhantemente, tradução alguma é perfeita, nem pode ser, e todas as traduções são um passo adicional de distanciamento aí dos autografa. Porém, o veredito da linguística é que pelo menos os cristãos de língua inglesa estão muitíssimo bem servidos na atualidade, com uma infinidade de traduções excelentes, e não só eles, mas também os brasileiros e todos os povos. As traduções são muito bem feitas, são excelentes, né? E não tem motivo para hesitar aí ninguém em concluir que a palavra verdadeira de Deus, nenhuma tradução séria das Santas Escrituras chegará a de tal forma destruir seu sentido a ponto de tornar inviável que elas façam seu leitor sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. 2 Timóteo 3,15. Vamos ver aí ainda um resumozinho dentro da inerrância e autoridade da Bíblia. Então, ao confirmarmos que a autoridade das Escrituras envolve a verdade total da Bíblia, estamos conscientemente nos posicionando ao lado de Cristo e de seus apóstolos. Aliás, ao lado da Bíblia inteira e da principal vertente da história da Igreja, desde os primeiros dias até bem recentemente. Estamos preocupados com a maneira casual, inadvertida e aparentemente impensada como a crença de importância de alcance tão vasto foi por tantas pessoas abandonada em nossos dias. Então, o que está sendo falado é que estão fazendo tanta redução, tanta mudança, que pode essas reduções acabar com o contexto da Bíblia e acabar ensinando coisas erradas. Então a Bíblia deve ser mantida como está nessa tradução muito bem feita. Então as pessoas devem parar de ficar inventando, de reduzindo a Bíblia, de fazerem Bíblias novas e novas e novas, traduzindo cada dia mais para ganhar dinheiro. Deve-se manter esse texto que já está correto, de acordo com os originais. Então, parar de inventar coisa. E ainda afirmamos que aquilo que as Escrituras dizem, Deus diz, Ele seja glorificado. Amém e amém. Então isso foi publicado aí no site, que já não existe mais, no site www.textosdareforma.net. E esse texto então foi uma produção de 1978 da ICBI. E aí é um esforço de defender a inerrância das Escrituras Sagradas frente aos desafios enfrentados nos dias de hoje, tentando corrigir aí os erros e os acusadores e aqueles liberais e neo-ortodoxos que tentam de toda maneira provar alguma coisa errada, achar erros na Bíblia, tentar afastar as pessoas da leitura bíblica. Bom, diante do que nós falamos a respeito da Palavra de Deus, nós queremos que você se aproxime desse livro, leia a Palavra de Deus. Nesta palavra você achará a vida eterna e você saberá que só tem um jeito de se chegar a Deus, é através do Filho de Deus. Só se chega ao Pai através do Filho, Jesus Cristo.
aquele que veio morrer por nós na cruz do Calvário. Mas ele morreu e ressuscitou, está vivo. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, ele está vivo. E ele está aqui para te salvar. Nós vamos orar agora. Logo a seguir a nossa oração, nós estaremos transmitindo aí o questionário da nossa lição, que se encontra em nosso site, o questionário. Então nós daremos aqui a resposta de cada pergunta. Vamos orar neste momento. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Se você está enfermo, está doente, é sua oportunidade de ser curado, em nome de Jesus.